Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo novamente uma team list, né, uma team list dos personagens aí do Grand Chase Classic. A anterior ela tá lá desatualizada, né, porque a gente teve o buff dos APs, no qual melhorou demais os APs, né, tem AP aí que, nossa senhora, mudou totalmente. E a gente também teve buffs, né, na atualização passada. E na team list anterior, né, ainda não tinha chegado a Decane, né. Então hoje a gente vai estar dando uma atualizada aí nessa team list, né? Ver qual são os personagens agora que estão no meta. E para você aí que não está familiarizado muito com os personagens do Grand Chase Classic, tá? Saiba que os personagens hoje estão bastante fortes, tá? Então mesmo que o personagem ele não esteja lá no rank S, né? Não significa que esse personagem está fraco. O negócio é que ele não tem tanta vantagem como um personagem do rank S. A gente vai começar do jeito que a gente fez anterior, né? A gente vai do personagem que está com menos vantagem até o personagem que está tendo maior destaque. Bem, galera, o personagem, ao meu ver, que está tendo menos vantagem dos personagens aqui é a Holly, tá? A Holly é um personagem aí que anteriormente ela tem um suporte muito bom, né? O suporte dela tinha um destaque gigantesco, né? Era praticamente o melhor suporte do jogo lá no BGC. Só que quando ela veio pro Classic, ela sofreu muito nerf no suporte dela, né? O suporte dela hoje não é tão interessante, né? A gente tem suportes melhores aí, como por exemplo a Amy ou o Ryan, né? Então o personagem que não tem muito brilho no suporte, né? Não é aquele destaque de suporte, e o DPS dela não é muito bom, né? As skills dela aí não tem o clear muito grande, né? Ela tem lá a skill dela, o carga brutal, né? É uma skill assim que dá para dar um clear, né? Só que ela não pega na fase toda. E a pessoa tem que ter um equipamento aí até alto, né? Para ele estar limpando a fase até bom, né? Se a pessoa não tiver um equipamento muito forte, né? Um equipamento aí com 200 e poucos K, né? Não limpa a fase, por exemplo, lá no Circuito de Teroc, ou senão no Templo do Tempo, né? Não dá aquela limpagem legal. Então a pessoa tem que ter um equipamento bom, né? E um pouco de sorte também para critar, já que as fases do Circuito de Teroc e do Templo do Tempo, eles têm lá um nerf de redução de taxa crítica, né? Que aí se a pessoa não tiver a taxa crítica muito alta, nerfa lá os 20%, se a pessoa tiver 50, cai para 30%. Então para critar é bem difícil, né? Então um personagem aí que, ao meu ver, tinha que sofrer um rework, né? Mudar as skills dela para ela se tornar de vez mesmo um personagem assim, mais focado em DPS. Já que o jeito que ela tá hoje, né, para ela ficar um DPS forte, seria só se pegassem e buffassem demais as skills dela. Então é um personagem que, ao meu ver, tinha que sofrer um rework, né, mudar as skills dela todinho, né, para ela realmente se adaptar a um personagem DPS, né, já que tiraram as melhores buffs dela, né, de suporte, porque anteriormente ela era muito boa de suporte, praticamente era o melhor suporte do jogo. Mas como tiraram os suportes dela, aí meio que ficou mais DPS do que suporte. Só que ela, para ser um personagem DPS, né, ela não tem ali, ela não foi, ao meu ver, ela não foi criada, né, para ser um hard DPS, ela foi mais para ser um suporte. Então tinha que sofrer esse rework para ela se tornar um DPS realmente interessante, para aí sim, né, ela conseguir acompanhar os personagens de Z da meta, né, os nossos personagens aqui do rank A. Depois a gente tem o Zero. O Zero ele também não tem assim um clear muito legal, né? Ele tem um clear um pouquinho melhor do que o da Holly, né, para dizer um pouco melhor. Devido a ele ter a quarta skill dele, né, que tem o olho maligno, e ter o ferrão caçador, né, que depois que você tem uma quantidade de dano alta com ele, né, o ferrão caçador, cada hit dele derrota o mob. Então você pode estar utilizando esse ferrão caçador para estar derrotando os mobs, tá? Então ele tem um clear um pouco melhor do que a Holly. O ataque dele é um pouquinho mais rápido, né? E ele é um char mais focado para DPS, né? Então o DPS dele é um pouco melhor aí do que o da Holly. O negócio é que os caras nerfou demais a espada dele, que é o que faz, né, ele ficar nesse rank aqui. Se a espada dele tivesse, né, com aquele dano ainda do BGC, né, que praticamente o Zero, quando ele tirava a espada, né, sacava a espada, era praticamente o Ryan com a transformação do Nephilim lá antiga. Você não precisava nem usar skill, era só bater e GG. Né? Só que dessa vez nerfaram demais a espada do Zero, né? Tanto que o modo ofensivo dele dá muito pouco dano, né? Então o Zero ele fica nesse patamar devido a essa espada dele não ser muito forte como era anteriormente. A espada dele está bem nerfada. Mas é um personagem que tem um DPS legal, né? As skills dele são boas, né? Dá um dano legal. É um personagem aí que tem uma imortalidade bem sinistra, né? Devido à super armadura dele, né? Quando ele tá no modo da Grandark, ele não cai de maneira nenhuma, né? Se ele estiver usando o ferrão caçador também, ele não cai. Então é um personagem que tem uma facilidade para ficar imortal também, né? Então um personagem bem legal, mas devido à espada dele não ser muito interessante, né?
ele fica nesse patamar aqui. Se a espada dele algum dia for bufada, aí esse personagem aqui vai ter já um destaque um pouco maior. Então galera, no rank C, ao meu ver, são só esses dois personagens, só a Holly e o Zero, tá? Agora a gente vai subir pro rank B. Aqui no rank B a gente tem a Rei, tá? A Rei é um personagem aí que dos APs foi a que menos sofreu alteração, né? Já que ela tinha inspiração. Então esse aumento da recuperação de AP, né? Meio que quase não teve alteração para ela, né? A gente teve um buff também no Lua Crescente, né? Que é uma das skills dela aí que recebeu buff, né? Na atualização lá dos buffs, né? Mas é um personagem assim que tem um clear legal, só que não é um dos melhores clears do jogo. O ataque dela não é muito legal, só que ela tem o Bartião, né? O Bartião arranca pedaço, o cachorrinho bruto. E esse é sinistro, tanto que se você for no Arceon, só invocar ele lá e deixar ele lá, ele faz lá uns 10k de ponto, 12k de ponto, dependendo do seu ataque total. Ele sozinho dá conta de fazer a pontuação lá no Arceon, tá? Então, no caso, o ataque dela não é muito legal, mas devido às invocações dela, ela não tem muito problema com isso, tá? Então, é uma personagem, assim, que tá faltando mais, assim, a skill de clear, ao meu ver. A skill de clear dela não são tão fortes como os personagens aqui que estão aqui no Rank S, mas é um personagem bem completo, né? Se você gostar da Rei, você não vai ter muito problema com ela. O negócio é que ela não tem tanta vantagem como os demais personagens que a gente vai estar vendo aqui agora, né? Mas em relação a de clear, de dano, para ela já tá show de bola, né? Um personagem que realmente você consegue causar bastante dano nela. O poder do War Gnome dela tem muito dano, né? O Bartião fica batendo no boss. Ela tem uma vantagem legal no Cerco de Terok no Templo do Tempo com a ult dela, por causa que a ult dela causa muito dano, né? O Gaian e o Belial, eles não conseguem se mexer quando eles estão levando um ataque. Você pode utilizar isso também a favor dela. Então, um personagem aí que tem um dano muito bom. O negócio dela mais é clear. Na hora de limpar a fase, ela não tem tanta skill de clear como os demais personagens que a gente vai estar vendo. Depois aqui da Rei, né, a gente tem a Edel, tá? Edel também tem um dano bem legal, né, assim como a Rei. Só que ela tem um clear um pouquinho melhor do que a Rei, né? Sem falar que ela é um personagem de MP, né, e consegue spawnar bastante skill de um de MP, coisa que a Rei não consegue, né? Então um personagem assim que tem praticamente o mesmo dano do que a Rei, só que tem um clear um pouco melhor, um pouco mais vantajoso, já que ela tem lá a quarta skill dela, né? Que apesar de não ser muito boa, mas dá para dar uma limpagem de fase, né? Tem a skill dela do gelo, que cai uns meteoros lá, que também é muito boa para usar no clear. Tem a terceira skill dela lá, o Lâmina Lunar, né? Que também serve para estar limpando fase. Então é um personagem assim que tem um pouco mais de clear do que a Rei e ainda é um personagem de MP, tá? Então no caso é um personagem bem forte assim como a Rei, só que ela tem um pouco mais de vantagem devido ao clear dela ser um pouco melhor e ela ser um personagem que tem barra de MP, tá? Então por conta disso ela pode spawnar skill, né? Tem uma vantagem bem maior em relação à Rei. Depois a gente tem o Ryan. O Ryan é um personagem que tem um dano também bem legal, né? Bem forte, assim como a Rei, tá? As skills de clear dele também são bem parecidas, né? O clear da Rei com o Ryan. A diferenciação do Ryan para a Rei é mais que o Ryan tem um Magnus, você spawna skill uma atrás da outra, né? Então eu tenho um spawn de skill muito grande, né? Praticamente o personagem que mais spawn skill se tiver com o Magnus e o boss for um boss assim meio parado, tipo o Perietes, esses boss assim que ele fica parados, né? Que não tem muita movimentação, ele taca skill um atrás da outra. Então ele tem essa vantagem em relação à Rei, e outra vantagem que ele tem em relação à Rei também é o suporte, né? Ele é um dos melhores suportes do jogo, né? Ele ressuscita. A Holly ele até ressuscitar, só que demora não sei quantos segundos para poder ativar de novo. Agora ele não, ele é 1 minuto. Precisou ressuscitar, depois pode ativar de novo. Ele cura, ele dá mana, ele aumenta o dano com a skill do lobo, né? Então o personagem que tem um suporte, é um dos melhores suportes do jogo. É um personagem aí que também é bem legal, né? Tem também a segunda classe dele, que também tem um dano bem legal. A quarta skill da segunda classe dela é de hit único. Se você tiver um dano crítico, um acerto crítico grande, você pode dar HK nos boss, né? Principalmente lá na torre de extinção. Então é um personagem aí bem legal, tá? O negócio dele que tá mais faltando é clear. O clear dele, apesar dele spawnar skill, ele não tem um clear muito alto, né? Não é aquelas skills que praticamente você limpa e acabou, né? Você usa a skill e praticamente já limpa uma fase, não. Você tem que usar umas 2 ou 3 skills ali, dependendo da fase, do jeito que tiver a fase, né? Você tem que utilizar algumas skills aí para estar limpando a fase, tá? Mas em relação a dano também é um personagem que tem um dano bem legal. Depois a gente tem a Amy.
Tá? A Amy também é um dos melhores suportes, né? Ele e o Ryan são os melhores suportes do jogo. A Amy teve um buff muito bom na primeira classe dele, no ataque glamuroso, né? Se essa skill dela for utilizada principalmente num boss grande, dá um dano sinistro, né? Muito alto mesmo. Tem muita skill de hit único, né? Na primeira classe dela. A terceira classe dela é boa para limpar fase. Tem um debuff, o melhor debuff do jogo atualmente, que é o Prisma Brilhante. Né? Então, um personagem assim que é muito bom. O problema da Amy é que para você limpar a fase muito rápido, né, para ela, se for no caso de fase de muita plataforma, ela tem Amzilla. Só que a Amzilla ela é bem nerfada, né? Se ela tivesse recebido um buff da Amzilla na atualização dos buffs, né, essa personagem estaria no rank A. Só que como ela não recebeu, né, ela meio que fica no rank B, já que você tem que ter um alto equipamento nela, né, para a Amzilla dela causar bastante dano e assim você limpar a fase só de usar a Amzilla, né? Você praticamente chega no estágio, né, no estágio ali da fase, usa a Amzilla e você limpa a fase. Só que isso aí você tem que ter um equipamento muito forte, né? Não é algo assim que os demais personagens que estão aqui no rank maiores precisa tanto, né? Tipo, você precisaria, tipo uma comparação, você precisaria ter uns 200k para limpar a fase rápido, sendo que um outro personagem que tem são os mais vantajosos, né, com 100k faria, né? Então você tem que ter um equipamento alto para estar limpando fase. Então um personagem que tem um grande benefício de limpagem de fase, só que você precisa de um grande equipamento para dar dano em boss, essas coisas assim, ter um dano bem alto, né? E ter um suporte sinistro, né? Um dos melhores suportes do jogo, né? Ela e o Ryan são os melhores suportes que a gente tem no jogo. Ela cura, ela dá dano, ela ressuscita, ela recupera a mana. Lá na Torre da Extinção o pessoal usa lá no 10º andar, né, para dar mana infinita pro pessoal. Então é um personagem aí que é bem forte, tá? É uma coisa que eu vejo bastante o pessoal subestimar a Amy, mas é um personagem bem legal, tá? Se você focar bastante na Amy, né, principalmente no endgame, conseguir pegar muito ataque aí, você consegue passar até os personagens aqui que estão no rank A, ou até chegar no nível do rank S, tá? Devido à Amzilla dela. Porque a Amzilla dela não é muito vantajoso, porque ela não causa muito dano, né? Mas uma vez que você tem um equipamento muito forte, né, ela começa a ter uma vantagem bem legal. No rank B, galera, vai ficar esses personagens aqui. Agora a gente vai para o rank A. Bem, pessoal, o personagem, ao meu ver, é que tá por último aí no rank A é a Aeris. A Aeris, assim como os personagens do rank B, não tem um clear assim muito grande. Ela tem ali a quarta skill da terceira classe dela, que também é bem parecida com a quarta skill aqui da Edel, é uma quantidade de alvo limitada, né? O pessoal tirou o splash damage dele, então era muito vantajoso. Tem um dano também muito forte, né? Tem a primeira skill de 1 de MP, o impacto dela de terceira classe é a mais forte de todas, né? Se você tiver uma taxa crítica, um dano crítico alto, para você ficar spawnando skill é muito bom, tanto que o pessoal gosta muito dela na Torre da Extinção devido a isso, né? Dela ter esse alto dano no impacto dela, na primeira skill da terceira classe dela. É um personagem que tem imortalidade também, né? Ali ela aperta 2 vezes a tecla C na primeira classe, ela meio que fica imortal, né? Tem a primeira skill dela também, que dá para utilizar como imortalidade, dá um dano também bem legal, né? Essa quarta skill dela. Então, personagem aí que tem um clear parecido com os personagens aqui do rank B, só que ela tem uma vantagem um pouco maior de dano, né? E tem esse negócio de processo de imortalidade também, né? E também é um personagem, tipo, em relação aqui a Rei, né? Também é um personagem com barra de MP, né? Então, um personagem aí que tá bem legal também é a Aeris. Aí na frente da Aeris a gente tem a Lyn. A Lyn também, ela não tem um clear assim tão grande. É um personagem que também tem um clear, se dizer, mediano, assim como os personagens aqui, né? Você consegue limpar a fase assim até rápido, só que não é tão rápido como os personagens que a gente vai ver aqui no rank S, né? Tem um dano muito forte, assim como a Aeris aqui, né? Só que ela tem uma vantagem maior em relação a Aeris, é que ela meio que tem a cura dela, né? É um personagem aí que consegue se curar. Para você passar a Torre da Extinção sozinho, né, um dos melhores personagens para você passar é a Lyn, porque ela bate e enche o sangue, tanto no ataque normal quanto nas skills. Então é um personagem que tem uma sobrevivência muito alta, tá? Apesar dela, e outra coisa é que ela tem esquiva à vontade, né? Ela pode se esquivar o momento que ela quiser, né? Ela nem precisa, né, dar a barra de esquiva, você pode esquivar com ela o momento que você quiser. Então é um personagem assim que tem muito dano, tem um clear assim legal, né? E ainda tem essa recuperação aí
de HP bem sinistra, tá? Que no caso ela bate e enche o HP, ou você pode utilizar skill e encher o HP. É uma personagem também muito boa na torre de extinção devido às skills de hit único dela, né? É um personagem bem legal. No caso a gente está falando aqui da Além das Trevas, tá? Além da Luz, aí ela já é uma classe mais suporte, né? Já não tem muita vantagem. Então no caso do Caminho das Trevas que a gente está falando. Bom, aqui na frente da Além, ao meu ver, tá o Lupus, tá? O Lupus aí deu uma melhorada muito grande, né? Devido ao aumento de recuperação de AP dele, né? Ele tem uns skills aí muito boa de clear, né? A quarta skill dele mesmo é muito boa, né? Então a limpagem de fase aí bem da hora, né? O tempo da bala e a quarta skill dele, o disparo final, né? Tem um clear muito bom mesmo, né? Tem vantagem em relação a clear. Já em dano são bem parecidos, né? Ele com a linha aqui, a Ares, o dano dele é bem parecido, tá? Só que em limpagem de fase ele é um pouquinho melhor. Ele tem um pouco de desvantagem devido a ele não poder spawnar skill, né? Mas isso não atrapalha muito ele, já devido ao ataque dele ser bem forte, né? O ataque base dele ser bem forte, e ele ter esse auto clear, esse auto clear, né? Que ele tem, tá? Então no caso, ao meu ver, ele fica aqui na frente da Lin. Depois a gente tem o Laz aqui na frente do Lupus. O Laz ele já tem um pouquinho mais de clear melhor do que o da Ares e da Lin, tá? Devido ele ter o Kazeage lá, que é bem parecido com as skills da Lin e da Ares, só que ele tem a quarta skill dele, que é o Corte da Escuridão da quarta classe. Essa skill ela já tem um clear bem da hora, né? Dependendo da fase, você consegue limpar a fase inteira só com essa skill, né? E é uma skill de hit único, tanto que você pode utilizar ela também para derrotar bosses lá na Torre da Extinção, tá? Então, personagem aí que tem um clear um pouco melhor do que as duas aqui, né? E ele tem uma vantagem muito grande também, que é um personagem que dá para jogar com ele Ranger, né? Você pode atacar com ele de longe, tá? Então, no caso, se você precisar sobreviver, né, tá com pouco HP ali, tá precisando fugir, você pode atacar de longe. Outra coisa, você pode ficar invisível, né? Você fica invisível ali, o mob para te atacar, você pode ficar ali no canto enchendo HP, né? Dependendo da situação, você também tem essa vantagem, tá? Então, personagem que tem um clear um pouco melhor, né? O dano, se dizer, é bem parecido entre eles, né? O dano deles é praticamente igual aqui da Lin e da Ares, só que ele tem essa vantagem de poder ter uma sobrevivência melhor, né? Ter uma mobilidade melhor, fica invisível, dá 2 pulos, taca de longe, né? E tem um clear um pouco melhor do que a Ares e a Lin. E na frente do Laz aqui a gente tem o Dio. O Dio deu uma mudança muito boa nele mesmo. É um personagem que tem um clear gigantesco, né? Um dos melhores personagens de clear do jogo. As skills dele pegam em uma área muito grande, principalmente a quarta skill dele. A quarta skill dele praticamente no Templo do Tempo ou no Certiterox, se você usar ela certinho, é usar e limpar o estágio, tá? E é um personagem que tem bastante dano e devido ao buff dos APs, né? Ele não tem muito problema mais com AP, tá? Então, um personagem que teve uma evolução muito grande, o Dio, né? Antigamente lá a gente viu na Tenlist anterior, ele não estava lá embaixo, né, nos ranks lá embaixo, agora ele já está no rank A. Então é um personagem que evoluiu bastante, né, devido a ser um personagem que tem bastante dano e é um personagem que tem as skills de clear aí muito forte mesmo. Depois a gente tem o Sighart. Sighart também deu uma melhorada muito boa, né? Devido a agora a gente conseguir pegar bastante ataque total. E ele tem uma das melhores quartas skills do jogo, né? Da primeira classe dele, onde é só você utilizar a quarta skill dele e bumba, já acabou, já limpou o estágio, né? E a gente tem o avatar dele que dá bastante dano e recupera bastante mana também, né? E tem um clear muito forte. A gente também tem a terceira classe dele que tem umas skills muito fortes, né? E a estocada dele, né, da terceira classe dele, tem uma vantagem muito grande no Templo do Tempo e no Cerco de Uteroca, por causa da grande quantidade de dano que ele de frequência de ataque que ele tem, ele meio que trava o boss com aquela estocada dele da terceira classe. Então, um personagem que também está bem legal aí em relação a clear, a dano, né, a limpagem de fase. É um personagem que está tendo um destaque bem grande devido a esse dano dele, a recuperação de mana dele, né? O clear dele com a primeira classe, com as skills de 3 de MP. Então o personagem, ao meu ver, que também está tendo uma grande vantagem também é o Sighart em relação a clear, assim como o Dio, né? E dano. Agora, galera, a gente vai estar vendo os personagens do Rank S, né? Os personagens que estão no meta, né? Todos os personagens, por dizer, estão aqui no meta, né? A gente só vai ver a ordem deles aqui, tá? Então, ao meu ver, aqui, esses aqui são todos os personagens que estão no Rank A. O Sighart aqui sendo o melhor, né, do Rank A, a Amy aqui sendo o melhor do Rank B e o Zero, né, sendo o melhor aqui do Rank C, né, seguindo essa ordem aqui
de personagens. Tá? Então, por último, o personagem, ao meu ver, que está tendo menos destaque no Rank S, ao meu ver, é o Jhin. Tá? O Jhin ele tem um dano bem forte, né? Então, um dano aí bem legal mesmo, só que o clear dele não é muito bom, né? O clear dele acaba sendo até pior, né, do que o Sighart aqui e o Dio, né? O Dio e o Sighart eles conseguem limpar a fase até um pouco mais rápido, se dizer, do que o Jhin. Só que o Jhin ele tem um dano muito alto, né? Além dele ter o Yang lá dele, né, que ele fica imortal, o qual a galera gosta demais de utilizar isso aí para estar passando as fases que são muito difíceis, né? E o clear dele é bem parecido, né? Não é aquela coisa de diferença muito grande do Dio e do Sighart, né? Dá para fazer várias coisas com a quarta skill dele da quarta classe, né? Dá para você usar o Kamehameha dele também para limpar de fase, como eu fiz lá no vídeo lá do Cerco de Teroka, né? Eu utilizava o Kamehameha dele para estar limpando os estágios naquela hora que cai as plataformas. Então da quarta skill dele também dá para limpar a fase, tanto a da quarta classe dele quanto da primeira, né? Que meio que ela funciona como se fosse o carga brutal da Holly aqui, né? Se você tiver um dano legal com ele, ele vem a limpar a fase. E o ataque base dele é muito forte, né? Praticamente o ataque base mais forte do jogo é dele, né? Cada chute dele é sinistro, ele causa um dano gigantesco, além de ter uma recuperação de mana muito grande, como parecido com o JF do Sighart, né? Então, personagem aí que realmente tem um destaque muito grande, tá? O negócio dele é o clear, né? Ele fica mais aqui por último devido ao clear dele não ser tão vantajoso. Depois a gente tem o Azim, que é bem parecido com o Jhin, né? Praticamente eu estava até em dúvida de qual que eu colocava primeiro, se era o Jhin ou o Azim. Só que o Azim ele tem um clear um pouco melhor do que o Jhin, né? O Azim ele não tem o Yang, que fica imortal, né? Só que ele tem o contra-ataque. O ataque dele é bem imoral, né? O pessoal fala mesmo, nossa, os contra-ataque do Azim é sinistro. Realmente é muito bom mesmo o contra-ataque do Azim. E como ele tem um divisor de rios, né? Ao meu ver, ele fica, foi o que decidiu eu colocar na frente do Jhin, foi o divisor de rios. E o divisor de rios dele tem um clear muito bom mesmo. E como ele é um personagem de MP, né? Se precisar usar outro divisor de rios para limpar a fase, ele consegue utilizar bem rápido, tá? Então, um personagem aí que tem um dano muito forte, né? Não tem um dano base tão forte como o Jhin, né? Só que o clear do Azim é bem melhor do que o do Jhin, né? Tem um destaque bem maior aí, principalmente se for em fases que tem muita plataforma, né? O Jhin, como eu falei, se for em linha reta, o Kamehameha dele dá beleza, mas se for muita plataforma, uma abaixo da outra, aí o clear do Azim já tem um destaque muito grande, né? Então, no caso, o que fez eu colocar o Azim aqui na frente do Jhin foi mais o divisor de rios dele, que realmente tem um clear aí muito bom, porque praticamente só tem dois personagens que tem o dano bem alto, né, de skills de área, que é o Azim e o Veiga, que ainda a gente ainda vai estar colocando ele aqui no Rank S, e praticamente é o próximo personagem que vai estar entrando aqui agora, tá? O Veiga ele teve um buff gigantesco, né, uma melhoria gigantesca desde a Tenlist anterior. A Tenlist anterior ele estava como o pior personagem, né? Menos destaque dos personagens. Hoje ele já está no Rank S, porque esse personagem, o que estava faltando para ele realmente era AP, né? Porque é um personagem que tem uns skills muito fortes, muito quebrada, né? Tem um clear muito bom, assim como o Dio. Se você utilizar a quarta skill dele no local certo, é utilizar e limpar a fase. Se no caso não limpar a fase por algum milagre, você pode utilizar a chuva de meteoros dele, né? Que limpa a fase na hora. Tá? Tem também a esfera maligna dele, no qual é uma skill de hit único que também serve para limpar a fase, né? Se você jogar na linha reta ali, se gritar principalmente no boss, dá um dano sinistro, praticamente arranca um pedaço do boss, tá? Então o personagem que tá muito forte mesmo é o Veiga, tá? Eu acho que ele só não tá mais forte, né? Ele só não fica mais forte aqui porque ele é AP. Se desse para spamar mais skill do Veiga, né? Aí sim ele seria muito forte, tá? Então personagem aí que realmente tá bem legal, né? Tem um clear gigantesco, tem um dano muito forte, só o ataque dele que é marromeno, né? Mas praticamente você quase não ataca com o Veiga, praticamente você usa a skill e já manda o que tiver ali para Narnia. Tá? Depois a gente tem a Armin, tá na frente aqui do Veiga. Ela tem um clear muito bom também, né? Um dos personagens que tem melhor clear aí no jogo. Tem a antigravidade dela, tem lá o Meteoro, apesar de não estar muito forte ainda, dá um clear legal. Você tem ali o Floco de Neve, que se tiver em linha reta, aquele Floco de Neve foi bufado demais. Foi muito bufado esse Floco de Neve. Se tiver mob ali em linha reta, ali, você usa o Floco de Neve, limpa tudo, não sobra nada, é só usar, acabou. Né?
E tem as quartas skills dela, tem uma recuperação de mana muito boa, tem um suporte também bem sinistro, né? O suporte dela só não passa de dizer o da Amy e do Ryan, mas também tem um suporte muito bom, né? Tem uma sobrevivência muito grande, pois dá para utilizar o drenagem ali na torre da extinção para enrolar a Dekani. É um personagem aí que é bom para tudo, né? É bom para clear, bom para dano, bom para limpar fase, bom para dar suporte. É um personagem realmente muito bom mesmo. Aqui é a Armin, tá? Depois a gente tem o Ronan, né? Ao meu ver, o dano dele é um pouco mais forte, né, do que o da Armin, né? E tem um clear, para se dizer, um pouco mais rápido, né? Um personagem mais agressivo, né? Um personagem mais ativo do que a Armin, né? Ele tem uns combos aí muito mais, se dizer, frenéticos, né? É um cara assim que realmente ele é bem rápido para fazer as coisas, né? Então, apesar do clear dele ser bem parecido com o da Armin, ele ganha em relação a clear devido a isso. Ele é bem rápido, um personagem muito rápido para tá batendo, para tá se mexendo, né? Então o personagem tem uma movimentação muito boa. Ele tem lá as armas de fogo dele, que também tem uma vantagem gigantesca lá no Templo do Tempo, no Cerco de Teroka, devido a ele travar os bosses. Ele trava o Belir, ele trava o Gaiana, ele trava lá os semi-bosses com o foguinho dele. Então o personagem também tem um suporte lá, que é a Bênção Divina, tem a cura lá da terceira skill dele, tem a hit único dele lá, que é a Asas do Paraíso, né? Então um personagem aí que realmente é muito bom mesmo, tá? Ao meu ver, ele fica na frente da Armin devido a isso, ele ter uma frequência maior, porque a Armin é um personagem muito rápido, né, em relação a agir. Depois aqui do Ronan a gente tem a Lyri. A Lyri, ela foi muito bufada, né, nesse último balanceamento, que fez o que ela ficar nesse rank aqui. Chuva de flechas, ela teve um buff muito grande, né, no qual dá para servir como skill de clear também, essa chuva de flechas. Eu mesmo utilizo ela para limpar a fase. Você tá com a chuva de flechas e, dependendo do dano, dependendo do jeito que pegar a chuva de flecha, só uma já limpa a fase, né? A skill dela é de 2 de MP. E teve o disparo crescente, né? Que hoje atualmente é a melhor skill de 1 de MP, né? Se você tiver um dano crítico ali, um acerto crítico ali forte, realmente ela limpa o boss na velocidade da luz, né? Tem um dano sinistro o disparo crescente. Ela recebeu um nerf, no disparo crescente nessa última atualização, né? Só que não nerfou tanto, tá? No caso, o nerf foi bem pouco em relação ao tanto de buff que ele sofreu, tá? Então, um personagem que realmente está bem quebrado em relação a dano, tá? Para causar dano em boss, praticamente dá para se dizer que é o personagem mais forte do jogo para derrotar boss com disparo crescente, né? Ou um dos mais fortes, tá? Realmente é um personagem que está bem forte mesmo. Depois a gente tem a Mari, né? Que atualmente é a melhor personagem para limpar a fase, tá? Praticamente isso aqui é um personagem para limpar a fase mais rápido do jogo, é a Mari. Não tem personagem que limpa a fase mais rápido que ela. Recebeu o buff lá no zero absoluto dela, né? E recebeu o buff também no raio destruidor dela, que é a primeira skill da primeira classe dela, que realmente está causando muito dano também. Recebeu também nerf, assim como o disparo crescente, só que não nerfou tanto, ainda está causando dano bem alto. Vou falar dos canhãozinhos dela ali, que ajuda demais se o boss ficar parado, né? Você pode utilizar os canhãozinhos dela ali para ficar com mana infinita. Então, um personagem aí que realmente é muito bom, né? Tem um destaque hoje gigantesco. E por último a gente tem a Dekani, né? A melhor personagem, ao meu ver, do jogo atualmente, tá? A Dekani, assim como os demais personagens aqui, tem um clear muito bom. O clear dela é excelente. Só que eu coloquei ela na frente da Mari, mesmo ela tendo o clear melhor do que a Dekani, é por causa que ela tem o escudinho dela da imortalidade, né? E é um escudo que não te limita de maneira alguma. Por exemplo, o Yang você não pode utilizar mais skills, né? Você fica travado, você fica imortal, assim como o escudo da Dekani, só que você não pode utilizar outras skills. Agora a Dekani você pode regenerar a mana com o ataque dela e ainda pode tacar outras skills e também recupera o HP, né? Então, apesar dela ter um clear não tão bom como o da Mari, né? Ela tem esse escudinho que, ao meu ver, é o decisivo, né? Além dela dar um pouco de suporte também, mais do que decisivo mesmo, para ela ficar melhor do que a Mari, foi esse escudinho dela, e no qual deixa ela imortal, recupera o HP e ainda deixa ela utilizar outras skills. Então praticamente você fica imortal, recupera a mana, dá para atacar outras skills, dá um dano sinistro também, tem uma regeneração de mana muito boa, né? E tem um clear muito forte, tá? Além do clear dela ser um pouco mais rápido do que o da Mari, porque a Mari até que ela invoca os meteoros e cai, o dela já o corte cruel, né?
praticamente você utilizou, já acabou. Então galera, essa é a nova tem list do Grand Chase Classic, tá? Ficou nessa ordem aqui do Rank S, né? A Decane primeiro, depois a Mareia, depois a Lírio, o Ronan, a Armin, o Veiga, o Azin e o Jhin. Aqui no Rank A ficou aqui o Sighart em primeiro, o Dio em segundo, o Laz em terceiro, o Lupus aqui em quarto, a Lin em quinto e a Hélices por último. Aqui no Rank B tá a Amy, o Ryan, a Edel e a Rei, e por último aqui o Zero e a Robin, tá? Então galera, essa é a nova tem list. Agora eu quero saber a opinião de vocês, né? O que vocês acharam dessa tem list aí, tá? Se vocês concordam ou não, né? Qual que é a sua tem list? Comente nos comentários aí qual que é a sua tem list, né? Por exemplo, eu não acho que o Dio esteja em melhor, ou se não o Laz ou o Lupus, né? Mas aí no caso eu quero saber como é que seria a sua tem list, tá? No caso, tipo, eu concordo com o Laz no tal. Para mim o Laz está no local tal e os personagens estão em tal para gente compartilhar, né, conhecimento. No caso, se possível, né, vocês comentarem dessa maneira, tá? Para a gente ver aí qual que é a tem list de cada um. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like para estar ajudando o canal. Caso queira receber mais conteúdos como esse, basta se inscreverem para ser notificado dessa última. Vamos lá. Então é isso aí. Até a próxima e falou!